Vamos falar hoje sobre a taxa de juros no nosso Brasil. O Copom, o Banco Central, os técnicos estão reunidos hoje para decidir sobre a redução nessa taxa de juros. Redução na taxa Selic. Eu tenho dito aqui, senhora presidente, em agosto de 2013, eu vim a essa tribuna e disse que juros altos não significa inflação baixa. Atrevidamente, eu vim a essa tribuna em 2013 e disse que juros altos não significa inflação baixa. E usei aqui um exemplo muito prático na época. Eu disse que juros altos é igual dinheiro caro, menos consumo, menos produção, menos produto nas prateleiras, menos produto na prateleira é igual inflação. Eu disse isso aqui em 2013, dizendo que não basta aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Evidentemente que juros altos contêm, sim, de uma certa forma, a inflação. E para provar de que eu não estava em 2013 nessa tribuna dizendo bobagem, eu trouxe aqui um quadro ilustrativo sobre o problema da inflação no nosso país e a taxa de juros. Vamos lá. No governo Sarney, vamos pegar do governo Sarney para cá, de 85 a 89. No pico dos juros altos, ou no pico, melhor dizendo, da inflação, no governo Sarney, a taxa de juros chegou a 60.000% ao ano. E tinha uma inflação nessa mesma época de 331%. Eu faço questão de repetir. No governo Sarney, de 85 a 89, 60.000% era a taxa de juros anual, chegou a 60.000, e a inflação 331%. Governo Collor, de 90 a 92, uma taxa de juros, não sei se os senhores se lembram, de 120% ao ano, para uma inflação de 525% ao ano. Governo Itamar, estou fazendo aqui essa leitura de juros versus inflação. Governo Itamar, Franco, 13.000% de 92 a 94, para uma inflação de 4.922. Governo Fernando Henrique Cardoso, também, de 95 a 2002, no seu pico, nós tivemos uma taxa de juros de 46% em média, para uma inflação de 631% em 12 meses. Governo Lula, o período do bom governo Lula, onde ele esparramava dinheiro no Brasil, nós tivemos uma inflação de 17% e uma taxa de juros em torno de 26%. Governo Dilma Rousseff, de 2010 a 2016, uma taxa de juros de 14,15, ou 14,25, melhor dizendo, para uma inflação de 10,71. Ou seja, mostra, e aqui nesse plenário, nós temos aqui um consultor-chefe que conhece muito dessa área econômica, e ele sabe de que eu estou dizendo, significa, senhor presidente, que nem sempre elevar taxa de juros irá conter a inflação. Nem sempre. Inibe a inflação? Não tenha dúvida disso, porque vai inibir o consumo, isso é óbvio.
E eu usei aquele exemplo, juro alto, dinheiro caro, ninguém consome, se ninguém consome, ninguém produz, se ninguém produz, não tem produto na prateleira, gera inflação. Porque aí o produto que está na prateleira vai custar mais caro. Pois bem, agora os grandes economistas nossos do país abriu essa discussão, dizendo que essa taxa de juro a longo prazo gera inflação. Eu disse que a falta de mercadoria na prateleira gera inflação, isso é fato. A oferta aí procura, senhor presidente. Mas agora os doutores na economia, que eu não sou doutor, eu venho da contabilidade do direito tributário e empresário há 30 anos, eu percebo que se faltar o produto na prateleira, evidentemente, nós vamos gerar inflação. E agora, então, esses grandes economistas que nós temos no Brasil, como André Lara Rezende, Marcos Lisboa, o Eduardo Loio, o José Júlio Sena, Luiz Beluso, Luciano Coutinho e o Siak Nakano, o nosso querido amigo Armínio Fraga e outros mais chegaram à conclusão, senador Capiberibe, que essa taxa de juro alta, longa data, gera inflação. Então, um debate tremendo nos meios de comunicação, especialmente no valor econômico. Só que eu disse isto em outras palavras no passado. Pois bem, isso significa que, para o nosso país voltar a crescer, nós temos que ter dinheiro barato na mão do consumidor, à disposição do consumidor e à disposição do empresário. O consumidor, com esse dinheiro barato, ele vai consumir mais, isso é óbvio. E o empresário, com esse dinheiro barato, ele vai, então, investir nos seus negócios. Eu espero que o Banco Central, hoje que está reunido o Copom, eu espero que eles sejam um pouco mais audaciosos e façam o corte nessa taxa Selic, no percentual que o país no momento precisa. Eu tenho dito aqui, o presidente Temer está lutando para fazer o seu dever de casa, está fazendo. Ele está derrubando esta taxa Selic, mas nós precisamos de mais pressa, o Brasil tem pressa, não dá mais para esperar. Nós estamos com mais de 20 milhões de pessoas desempregadas nesse Brasil. E aqui, com todo respeito, principalmente ao presidente Lan, a quem eu tenho a maior admiração, já cometeram duas falhas nesse corte da taxa Selic em janeiro e fevereiro. Com toda a vênia, evidentemente, e salvo o melhor juízo. E eu mostro por que eu acho que cometeram falha em janeiro e fevereiro. Por que cortou 0,25, por que cortou mais 0,25 e o 0,75, saindo dos 14,25 para os 12,25? Eu explico. Em janeiro, senador Capiberibe, nós estávamos com inflação acumulada em janeiro de 2017 de 5,35 para uma taxa de juro de 13,50. Aqui, em janeiro, o Banco Central tinha que ter cortado 0,50 e não 0,25. Então, ficou 0,25 em janeiro, que, ao meu ver, o Banco Central tinha que ter cortado 0,50 e não 25. Vamos para o fevereiro de 2017. Inflação acumulada, 4,76, para uma taxa de juros de 13%. Aqui, poderia ter cortado 1% da taxa Selic, poderia, não era pecado. Imagina, senhores e senhoras, uma inflação de 4,76 nos últimos 12 meses, com a taxa de juros de 13%, isto é inaceitável. E o Banco Central cortou tão somente 0,75. Ou seja, mais 0,25, no meu entendimento, ficou deficiente. E agora, hoje para amanhã, espero eu que o Banco Central venha fazer essa correção nessa derrubada dessa taxa de juros
Eu espero que o Banco Central seja mais audacioso, menos medroso. A inflação acumulada nesses 12 últimos meses, estou me referindo ao mês de março, está 4,57. Veja isto, 4,57 é a taxa, é a inflação dos últimos 12 meses, agora no mês de março, incluindo o mês de março. Ou seja, senhor presidente, senador Cássio Cunha Lima, o Banco Central precisa cortar 2% nessa taxa Selic. Eu sei que um senador aqui falando em cortar 2% dessa taxa Selic assusta meio mundo, mas é a realidade. O Brasil tem pressa, volto a repetir, deveria ter cortado 0,50 em janeiro, não cortou, cortou 25, ficou devendo 25, e em fevereiro poderia ter cortado Portanto, senhor presidente, eu vejo que o Banco Central tinha que caminhar para 1,1 o corte Selic, mais esse 0,5 que ficou devendo de corte, segundo o meu entendimento, em janeiro e fevereiro. Portanto, eu volto a repetir, espero que o Banco Central venha cortar pelo menos 1,5 a nossa taxa Selic. Aí sim, aí o Brasil começa a caminhar a passos mais longos, o brasileiro vai ter um dinheiro mais barato para poder consumir, repito, as empresas vão ter um dinheiro mais barato para poder investir, e aí então nós vamos ter mais mercadorias nas prateleiras, e aí então nós vamos gerar emprego e renda para o nosso povo. Portanto, senhor presidente, é isso que eu tenho a falar nessa terça-feira. Eu espero que o Banco Central venha realmente ser um pouco mais audacioso e cortar um pouco mais esse percentual dessa taxa de juros. Muito obrigado, senhor presidente.